Olá, tudo bem? Eu sou Gledson Leitão e este é um vídeo de ajuda da planilha do empreendedor. A planilha está disponível no site inovar.net. Neste vídeo eu vou mostrar o que é e como analisar a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Essa DRE está disponível dentro da própria planilha do empreendedor. Para acessá-la, basta clicar no menu lateral no link DRE. A primeira ação a ser tomada no relatório é digitar o ano que você quer analisar as informações. Por exemplo, se eu digito 2014, ele vai buscar as informações daquele ano. Como podemos observar, temos pouquíssimas informações. Então, eu digito 2015 e vou utilizar este ano como exemplo. O primeiro grande grupo da DRE é o grupo de receitas. Neste grupo é gerado automaticamente pelo que você alimentou na planilha as receitas obtidas com vendas de mercadorias de terceiros, no caso comércio, vendas de mercadorias, no caso fabricação própria, como se fosse uma indústria, e prestação de serviços. Temos o subtotal, que é a soma destes três itens que eu citei, e uma informação importantíssima, que é contas recebidas por vendas a prazo. Por exemplo, se você vende mercadorias e você tem uma grande participação de vendas a prazo, isso pode comprometer o seu saldo de caixa, o seu fluxo de caixa. Por isso que nós optamos por deixar essa informação de contas recebidas por venda a prazo separada, destacada dentre as suas vendas. Outra informação é que se você tiver um volume muito alto de vendas a prazo, você já se desfez da mercadoria, ou seja, você não tem como vendê-la novamente, e o dinheiro ainda não entrou, além do risco de perder caso o cliente não pague. Se observarmos, por exemplo, aqui o mês de outubro, nós temos em vendas de mercadoria R$ 720. E a gente vendeu anteriormente mercadorias e neste mês nós temos para receber R$ 800 de vendas anteriores. No caso, eu vendi em meses anteriores e estou recebendo em outubro. E as vendas de outubro foram fracas e as vendas a prazo me ajudam porque reforçam. É uma balança, você deve encontrar um valor de vendas a prazo e vendas à vista que equilibrem o seu fluxo de caixa. Temos o total das receitas, que é tudo que foi vendido mais tudo que foi vendido de forma parcelada. O segundo grande grupo é o grupo dos custos. Neste grupo estão incluídos custos, por exemplo, de mercadorias, da venda de mercadorias, custo de fabricação, de vendas dos seus produtos que você mesmo fabricou, e os custos de serviço. Eu não tenho nada registrado porque é difícil de chegar a um valor de um custo de um serviço específico. Por exemplo, se eu sou um eletricista e eu realizo uma manutenção em uma residência, é muito difícil eu chegar no valor exato do custo específico daquele serviço. Outra informação muito importante e relevante que eu tenho nos custos é a perda de produtos. Observe que no mês de julho e no mês de agosto eu tenho registrado duas perdas. As perdas ocorrem quando no manuseio do produto eu, por exemplo, quebro algum produto. É algo esporádico, não é comum, pelo menos não deve ser comum na empresa, mas que gera um prejuízo. E essa informação já está contabilizada. As perdas já estão contabilizadas na DRE e podem ser registradas separadamente na planilha, para um controle efetivo do seu estoque e do seu financeiro. Ao final dos custos, eu tenho o lucro operacional bruto, que é o total das suas receitas menos os seus custos. E logo abaixo eu tenho o grupo de despesas. Esse grupo é um grupo onde eu registro o que eu gastei para manutenção do meu negócio. Como podemos ver, eu tenho informações de despesas tributárias, administrativas, trabalhistas, financeiras e até mesmo prejuízos com inadimplência. Nós optamos por deixar prejuízos com inadimplência nessa parte pela seguinte forma: eu já me desfiz do produto, ele já foi contabilizado nos custos
e posteriormente o cliente não pagou. Ele não quer pagar mais, eu dou aquele valor como perdido. Ele entra no cálculo de inadimplência. Eu tenho o total das despesas, que é a soma de todas as despesas que eu tive naquele período. No caso, se eu analisar o mês de fevereiro, eu tenho o valor de R$ 1.139,50, que é a soma de todas as despesas registradas. E uma informação vital para a empresa, que é o lucro ou prejuízo no período. Observe que no mês de janeiro eu tive um prejuízo. Baseado nas informações que eu tenho registrado na planilha, eu tive um prejuízo de quase R$ 550. Já no mês de fevereiro, a empresa se recuperou e eu não tive um prejuízo, eu tive um lucro de R$ 1.042. E podemos analisar com essa única informação se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Se a empresa constantemente está no vermelho, está dando prejuízo, talvez seja a hora de você rever todos os seus custos, todas as suas despesas e também analisar suas vendas. Que talvez você até venda muito, mas será que você está vendendo o produto certo? Aquele produto, a renda dele é suficiente para manter o seu negócio ativo? Se você constantemente se mantém no vermelho, talvez seja a hora até de fechar a empresa antes mesmo de você não ter mais nada nela, dela mesmo ter se consumido sozinho. Abaixo nós temos as receitas e despesas não operacionais. Aqui eu tenho um grupo de retorno de investimentos, por exemplo. Digamos que a sua empresa tem gerado lucro constantemente. Você pega parte do lucro e investe. Por exemplo, você compra ações de outra empresa, ou você compra um imóvel. Quando por exemplo, você comprou um imóvel com o lucro da empresa e alugou esse imóvel. Esse imóvel vai lhe trazer um retorno. Digamos que o aluguel desse imóvel seja R$ 1.000 por mês. É neste local onde vai aparecer o retorno de investimentos. Você vai registrar em um local específico, que é na movimentação financeira, este aluguel que você recebeu, e ele automaticamente vai aparecer aqui. Lembrando que essa planilha, a planilha do empreendedor, ela é multi-ano, você vai poder utilizá-la por vários anos. E o relatório DRE também é multi-ano. Abaixo eu tenho o lucro líquido do exercício, ou seja, depois eu vou pegar as minhas receitas, vou tirar do total os meus custos, depois eu vou tirar as minhas despesas e eu vou chegar no lucro ou prejuízo no período. Eu vou pegar as minhas receitas não operacionais, que é o que eu ganho e o que eu gasto, que não está ligado diretamente com o meu negócio, que vai aparecer nessa parte de receitas e despesas não operacionais, e vou calcular, eu vou abater ou somar esses valores e eu tenho o lucro líquido do exercício. E na parte final, aqui embaixo, nós temos uma informação adicional, que é um valor reinvestido com compra de mercadorias. Ele não faz parte normalmente de uma DRE, mas nós optamos por deixar esse valor para que você acompanhe quanto tem investido de mercadoria, quanto você tem gastado com fornecedores, com a compra dos seus produtos. Porque você pode, por exemplo, obter um relatório negativo naquele mês, mas você tem investido em mercadoria se preparando para um período que você sabe. Por exemplo, se você trabalha com material de livraria, você pode gastar muito com fornecedor em outubro ou em novembro, e em dezembro, janeiro e fevereiro, você vende muito mais mercadoria do que nos outros meses. Esse relatório, aqui essa parte de compra de mercadorias, vai lhe ajudar a entender o funcionamento da sua empresa. Se você tem ainda qualquer dúvida, visite o site inovar.net, porque lá nós temos artigos e outros vídeos que lhe ajudarão a administrar bem o seu negócio, bem como entender o funcionamento da planilha do empreendedor. E se você se interessou por ela, visite o site inovar.net e lá você vai ter todos os detalhes para conhecer essa excelente ferramenta. Até mais!